mães todas que estão presentes para ficarem em pé. Esse é um domingo especial, domingo do Dia das Mães. Nós queremos lembrar a você que o Dia das Mães não foi inventado pelo comércio, como algumas pessoas pensam. O Dia das Mães nasceu dentro das igrejas cristãs, primeiramente nos Estados Unidos e depois por todo o mundo. O movimento mobilizou as mães e os filhos para esse dia especial, e nós vamos, no momento oportuno de ações de graças, falar da história de Ana de Arras. Eu queria agradecer ao Senhor pelas mães que estão presentes, e hoje nós vamos deixar que as mães façam as leituras, as orações deste domingo, porque é um privilégio que nós nem imaginamos saber que tem mães que leem as Escrituras para os seus filhos e que oram pelos seus filhos. Eu vou convidar você então para neste momento fazer a primeira oração. Nós vamos convidar aqui a mãe, a gente pode dizer assim, que foi aqui reconhecida pelo Conselho da Igreja na auxiliar de diaconia. Então vamos pedir para Eunice fazer essa oração inicial por todos os filhos, por todas as mães aqui presentes, e nós vamos assim nos colocar diante de Deus neste primeiro momento. Nós vamos fazer algumas leituras nesse texto, nesse domingo, e vamos intercalar as leituras com alguns cânticos. E aí eu convido você para ficar atento, porque a gente não vai avisar não, vamos fazer a leitura e entrar com cântico, vamos fazer a leitura e entrar com cântico, só vamos convidar as pessoas que vão fazer a leitura e as orações. Oremos. Senhor Deus, queremos nesse dia, um dia especial, dedicado às mães. Quem tem a sua mãe presente, quem não tem, que sabe onde está, que nos conforta. Nós queremos te louvar, queremos agradecer porque estamos aqui reunidos. Amém. E que o Senhor derrame bênçãos sobre cada mãe, orientando, preparando os corações, preparando a mente para que possamos ser cada vez melhores mães, e que nossos filhos, Senhor, possam estar protegidos debaixo da Tua graça. Amém. E próximo de nós e do Senhor. Amém. Te louvamos por tudo, ó Pai. Te agradecemos por esse momento de reunião entre os irmãos, pedindo as Tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. As irmãs podem sentar. Eu vou convidar agora a Carla e depois da Carla a Luísa para fazer a leitura do texto. A Carla começa lendo o Salmo 139, aí nós vamos intercalar com o cântico do Salmo. Nós vamos cantar esse Salmo em duas versões, uma versão antiga e uma versão contemporânea. A versão antiga talvez nem tão antiga assim, 1988, né? Então não é tão antiga assim. 1988 é o tempo da Constituição do Brasil, é o tempo desse hino que nós vamos cantar aqui, logo depois da leitura da Carla, que é a versão cantada deste Salmo. Então nós vamos cantar esse Salmo em duas versões, e eu vou convidar você para ficar atento, porque nós vamos intercalar a leitura do Salmo com o cântico dos Salmos nas suas versões em duas modalidades. Começamos a leitura e os irmãos acompanham. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás.
Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Restante do Salmo 139 que nós estamos cantando. Acabamos de dizer que não podemos fugir da presença do Senhor e do seu Espírito. Ele nos formou no ventre das nossas mães, e ainda que cheguemos ao mais profundo abismo ou o mais alto dos céus, estamos com o Senhor. Vamos continuar a leitura do texto. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém, amém e amém. Esse é um hino contemporâneo, também inspirado no mesmo salmo. Nós cantamos aqui primeiro, que é um hino do Inário para o culto cristão. Agora nós vamos cantar um que é um cântico de Edson e Ana Feitosa, que tem ali a voz de Aline Barros como a grande propagadora deste cântico. Eu convido você para louvarmos juntos.
E como esse cântico é uma oração, se você quiser cantar de olhos fechados, já sabe cantá-lo, não precisa ler a letra, pode fazer. Mas é a mesma oração que termina ali o texto do salmo que acabamos de ler, né? O salmo que começa dizendo que nós somos formados pelo Senhor, termina dizendo: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algo que te ofende ou que não é do teu agrado, e guia-me pelo teu caminho, pela tua direção. E nós vamos cantar. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache sorte. Mas eu quero convidar você agora para que feche os seus olhos e coloque a sua oração diante de Deus. Nós vamos ter um tempo de oração silenciosa. O salmista, no Salmo 139, diz: eu já estava orando, Senhor, porque eu já era conhecido pelo Senhor quando eu ainda era um embrião, e o Senhor já me chamava pelo nome, e o Senhor me formava de maneira maravilhosa. É algo
que tem um conhecimento sobremodo elevado para nós entendermos como já existe vínculo entre mãe e filho desde o ventre. Mas o Senhor está nos dizendo neste salmo que esse mesmo vínculo também existe entre Ele e nós. Quando ainda nem existíamos ainda, Ele já estava nos conhecendo, já nos chamava pelo nome e já nos via e nos ouvia. E eu quero convidar você para fechar os seus olhos agora e fazer como o salmista também diz no Salmo 131, que a nossa alma possa descansar na presença do Senhor. Não ando à procura de coisas grandes e ocultas, nem maravilhosas demais para mim, diz o Salmo 131. Pelo contrário, eu fiz calar a minha alma como uma criança que se aquieta nos braços da sua mãe, como essa alma é a nossa, a presença do Senhor. Feche os seus olhos, aquiete o seu coração, entregue agora a sua voz diante desse Deus que nos escuta, que nos conhece, que nos sonda, que nos corrige, que nos orienta, que nos pega pela mão, que nos carrega no colo, que nos alimenta a cada instante, nos sustenta, porque Ele é o autor e sustentador de toda a vida, da vida das mães e da vida dos filhos. Não há vida que não passe pelo autor de toda a vida. Vamos buscar o Senhor em oração. E se você pode também, agradeça a Deus, porque você teve aí, quem sabe, a sua mãezinha que lhe ensinou as primeiras orações, as primeiras palavras da Bíblia. E esse é um momento de gratidão, um momento de oração diante do Senhor. Em 1910, é isso que a gente aprende na história, Ana Jarvis ficou profundamente perturbada. O testemunho histórico diz que ela chegou a passar por uma longa depressão, de ficar em casa sem vontade de sair, de fazer nada. E ela foi visitada então pelas irmãs da igreja, que disseram: olha, a sua mãe certamente não gostaria que você estivesse vivendo desse jeito, e essa é a melhor forma de homenageá-la. E ela lembrou-se de sua mãe, e aqui eu preciso dizer para você que Ana Marie Jarvis, que era mãe de Ana Jarvis, era uma mulher incomum. Ela foi uma ativista do movimento pela redução da mortalidade materna, e criava grupos de oração e grupos de mães trabalhadoras, e lutava também para a melhoria das condições das mães trabalhadoras no início do século XX, 1910. Ela também foi abolicionista e também fez parte dos movimentos que no início do tempo da história da igreja cristã marcaram o movimento metodista. E apesar de toda essa história, a Ana Jarvis contraiu tuberculose, cuidando de mães trabalhadoras, de mães que estavam também enfrentando dificuldades, e o Senhor a chamou para si. A filha de Ana Jarvis então decidiu homenagear a sua mãe
E por conta deste momento de homenagem é que nasceu, primeiramente, nas igrejas metodistas e depois também nas igrejas presbiterianas, nas igrejas batistas nos Estados Unidos, um movimento de gratidão a Deus pela vida das mães. É importante você saber disso, que essa é a história. Também era um movimento de gratidão a Deus pelas mães trabalhadoras. Ela é essa senhora que está aqui com esse chapéu, né, antigo, com essa moda que está lá no início do século XX. E Ana Jarvis, esta que criou o Dia das Mães, não teve filhos, ela não foi mãe, mas esteve envolvida na valorização do trabalho de cuidado do trabalho materno, na luta pela redução da mortalidade infantil, da mortalidade materna, e também pelo cuidado sanitário, cuidado de saúde das mulheres trabalhadoras. Essa história do Dia das Mães é bom para que a gente lembre aquilo que a igreja fez, porque a partir do movimento da igreja, e eu acabei esquecendo uma coisa a dizer que era importante, o tio desta senhora aqui, o tio da Ana Jarvis, era médico sanitarista, e também estava ali envolvido junto com a família, nesse movimento que envolveu a Ana Jarvis, envolveu ali o tio, envolveu toda a família, envolveu também as igrejas, até que, finalmente, os Estados Unidos da América passou a reconhecer o Dia das Mães como parte do calendário nacional, e a partir daí a data se espalhou por todo o mundo. Chegou no Brasil através de um movimento chamado Associação Cristã de Moços, a ACM, que trouxe o Dia das Mães para cá, e a partir daí nós começamos a proclamar essa data. Enquanto nós vamos cantar aqui um hino, que é um hino antigo, um hino anônimo, que foi publicado pela primeira vez em 1770, nós vamos ter a oportunidade de lembrar essa data do Dia das Mães. E talvez alguns conheçam esse hino, talvez alguns não. Se você conhece, vai cantar conosco. Se você não conhece, vai aprender. Nós vamos cantar pela primeira vez o hino. Na segunda vez em que nós estivermos cantando este hino, eu vou pedir às mães que levantem a sua mão, e eu vou pedir aqui aos presbíteros da igreja para que estejam entregando aqui aquilo que o conselho escolheu, porque o conselho da igreja decidiu adquirir aqui esses kits para dar de presente para as mães, e isto foi feito com as ofertas dos irmãos para abençoar todas as mães, e as mães que fazem parte da nossa lista, que não estão aqui presentes hoje, serão visitadas, né, pelos presbíteros da igreja, para a gente levar a ceia, para levar o kit, e a gente agradecer a Deus pelas suas vidas. Quem conhece esse hino? Por minha boa mãe. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos aprender. Boa mãe, que
para que estejam de pé, incluindo o presbítero Gessé, recém-eleito. A instalação e posse já está aí agendada pelo Conselho para o próximo domingo, dia 17, mas vou pedir que só o Idenico vai permanecer ali sentado tocando, mas vou pedir para o Gessé, para o Haroldo, para o Mauro estarem de pé, pegarem os kits, e vou pedir para as mães levantarem as mãos, e aí cada presbítero vai entregar aí para a mãe que estiver com a mão levantada o seu kit, a sua lembrança. Enquanto a gente canta aqui o hino, os irmãos vão entregando para as mães esse momento de gratidão. Oh, minha boa mãe, e pelo seu amor, a terra sem igual eu louvo teu Senhor. É grande o Amém, amém, amém. As irmãs estão aí com seus kits de gratidão e nós vamos agradecer ao Senhor pela vida das mães que estão aqui presentes, pela vida das mães que já estão com o Senhor, que nos geraram, que nos deram também a bênção de poder receber a palavra de Deus. A Bíblia menciona várias mães especiais. Joquebede, que entregou o seu filho Moisés para o Senhor, sem saber o que o Senhor faria, e fez certamente mais do que simplesmente salvar a sua vida. Timóteo é lembrado por Paulo como alguém que recebeu a fé de sua mãe e de sua avó. Eu poderia aqui fazer uma lista enorme, né? Ana, que orava pelo menino Samuel antes que ele viesse a nascer, e o entregou para o Senhor para que se tornasse Samuel o primeiro profeta e o último juiz de Israel. Nós podemos continuar a lista e você vai perceber que a Bíblia menciona várias mulheres de Deus, várias mães, mas também menciona a Escritura uma mulher chamada Débora, que se tornou líder do seu povo e por isso foi chamada mãe de Israel. E nós queremos convidar você agora para agradecer a Deus por essas mulheres abençoadas, pelas mães
agradecer a Deus porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar diante dele neste momento para agradecer ao Senhor. No passado, a Ana Jarvis criou uma prática que as igrejas não usam mais. Aqueles que têm as suas mães já com Deus, cujas mães já partiram, recebiam uma rosa branca. Outros que têm a mãe na terra recebiam uma rosa vermelha. E aí, depois as pessoas agradeciam a Deus por isso. Eu acho que de ver tanta gente se acabando de chorar aqui, né? Como a gente, né, Ulisses? Então, acho que o pessoal parou de distribuir essas rosas. Mas a gente tem que realmente agradecer ao Senhor, porque Ele nos deu a bênção de podermos sermos formados no ventre das nossas mães. E assim como o vínculo mãe e filho é um mistério, também o salmista diz que é o vínculo entre o Senhor e as nossas vidas. Quando ainda somos embriões, o Senhor já nos conhece, já nos chama pelo nome, já sabe quem somos. E essa é uma imagem muito bonita, porque é assim também que a mãe trata do seu bebê. Não sei se você já viu elas passando a mão sobre o filho que está sendo formado, e já dizem o nome, e já falam com ele, já cantam, já fazem tantas coisas que você sabe que faz parte do projeto de Deus para nós. Eu queria convidar você para agradecer ao Senhor por isto. Nós vamos pedir para mais uma mãe fazer esta oração por todos os filhos e por todas as mães aqui presentes. Eu vou convidar a Magda para fazer essa oração pelas mães, pelos filhos. Magda também, que pode contar também esse testemunho, né, da sua volta, daquelas que são também, como diz a Escritura, nossas mães espirituais, aquelas que nos legaram a fé. Eu vou convidar você para agradecer ao Senhor por isto. Ana Jarvis foi entrevistada perto do final da sua vida. Ela faleceu em 1948, e um jornal de Nova York perguntou para ela se ela estava feliz, porque o Dia das Mães agora era uma data nacional e era a segunda data mais importante para o comércio, depois do Natal. E ela dizia: não estou feliz, porque eu não criei o Dia das Mães para movimentar as lojas. Eu criei o Dia das Mães para que os filhos agradecessem a Deus. E nós nunca seremos suficientemente agradecidos ao Senhor pelo privilégio de termos tido uma mãe. Eu vou convidar você para a gente orar e vamos bendizer ao Senhor da maneira como a Criadora do Dia das Mães desejou, diante de Deus, agradecendo porque Ele nos formou no ventre de nossas mães e nos dá um coração agradecido. É bom a gente agradecer enquanto elas estão conosco, mas ainda melhor saber que nós agradecemos, porque elas estarão juntamente conosco na eternidade. Vamos orar? Bendito Deus, como temos que te agradecer por tantas coisas, Senhor. Pelo frio, pela neve, pela vida, pelo sopro de vida que o Espírito Santo soprou em cada vida aqui. Pelo dom da vida, Senhor, o Senhor deu a capacidade da vida gerar. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos fez mães, irmãs, amigas, tias, filhas e avós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém. Te agradecemos pelas mães de perto, pelas mães de longe, pelas mães que dormem no seio do Senhor, pelas avós. Ó Senhor, bendito seja o Teu nome. Nós Te louvamos e bendizemos, porque o Senhor se fez o Cordeiro de Deus, subiu naquela cruz e levou todos os nossos pecados, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, por cada mãe aqui presente, porque o Senhor tem cuidado de nós. Como mãe, Senhor,
sabemos o cuidado que um filho e uma filha devem ter, até como uma esposa, Senhor. Ó Deus, muito obrigada. Abençoa cada mãezinha desta igreja, Senhor, de cada mãe na face da terra, Senhor. Sabemos que somos como anjos, Senhor, que o Senhor nos coloca para cuidar dos outros, de amamentar, de limpar, de ajudar, de exortar, de disciplinar, mas é porque primeiro o Senhor nos amou. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama mais do que uma mãe. A tua palavra diz, Senhor, que um pai e uma mãe podem desamparar um filho, mas o Senhor não nos desampara. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, e agradecendo pela vida das nossas mães, porque elas estão nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que foi aqui que falhou. Estava achando que era o microfone dela, mas não, era aqui o meu. Alô? Bom, nós vamos falando aqui enquanto o microfone vai consertando ali. Eu fiz a menção aqui a Débora, né? Mãe em Israel. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um movimento chamado Anas, né? Que são mães orando pelos seus filhos. Existe um movimento também chamado Desperta Débora, que é também de mães orando pelos seus filhos. As Déboras e as Anas são necessárias na igreja e necessárias no povo de Deus. Por isso, conseguiu? Acho que sim. Acho que agora foi. Vamos ver. Alô? Tá ligado? Foi? Tá ligado? Tá funcionando? Tá funcionando? Foi, agora foi. Estão me ouvindo bem? Então, tá todo mundo ouvindo? Então agora, que bom que Deus mandou o Samuel aqui abençoar aqui essa história do som. Nós, porque a gente fica olhando assim, a gente não sabe nem por onde começar, ele já vai olhando ali, já com o olhar treinado. Então, eu queria aqui lembrar para você que nós temos já o nosso movimento aí das mulheres, as damas da aliança, mas nós queremos compartilhar com você o fato de que nós temos esses movimentos entre as nossas irmãs e entre as igrejas. O Desperta Débora e o Ana são movimentos de mães em oração, mães que oram pelos seus filhos. O lema do movimento Ana é bem forte: mães de joelhos, filhos de pé. Para a gente lembrar que estamos intercedendo e estamos colocando diante de Deus a vida de nossos filhos e filhas, onde quer que eles estiverem, e que Deus tem cuidado de nós. Nós vamos ter a oportunidade agora de nos preparar para a mensagem, e eu quero convidar você para que esteja movimentando-se em oração ao longo desta semana. Nós temos aí o nosso grupo de intercessores e intercessoras, e temos sempre muitos motivos de oração, mas quero lembrar que nós temos aqui duas atividades especiais. No próximo sábado, dia 16, nós temos o Dia do Jovem Presbiteriano. É uma concentração dos jovens da nossa Confederação Sinodal de Jovens, lá na Igreja Presbiteriana de Biguaçu, às 5 horas da tarde, e nós estamos já orando por isso. Depois vamos conversar com os nossos jovens, saber se nós vamos levar uma caravana para lá ou não. Nós contamos com as mães de oração para estarem abençoando esse trabalho dos jovens. E nós também queremos convidar você para que esteja orando, porque nós temos um movimento também em nossas igrejas, aqui em nosso sínodo, no nosso presbitério, para estarmos nos preparando para o tempo do frio que já está chegando. Que para nós que temos recursos é uma bênção, O frio é uma delícia para quem tem uma manta em casa, para quem tem um bom casaco, para quem tem um aquecedor, mas ele pode ser extremamente insalubre e difícil para aqueles que não têm recursos. Então,
Nós estamos desde já nos preparando para isso. A gente esteve reunido pensando no conforto térmico dos irmãos. Eu vi que fecharam ali a porta, né, na lateral, que vem um vento frio, mas tem 2 aquecedores lá atrás, né? O Haroldo já trouxe, mostrou, estão ali disponíveis. Tem uma tomada aí junto da cortina, se os irmãos estiverem sentindo muito frio, pode ligar. Então a gente tem aquecedor, a gente tem essas bênçãos, mas há quem não tenha, e nós estamos cadastrando e estamos aí organizando este movimento. Pedimos que você também ore por isso. Vamos fazer uma oração cantada antes da mensagem, e eu convido você para cantar esse cântico, porque ele prepara a igreja para ler o texto de hoje. Nós vamos falar desse texto. Você já reparou que aqui a gente tem cantado as escrituras, né? A gente cantou o Salmo 139 em 2 versões, e agora nós vamos cantar o texto de Hebreus. Amém, amém e amém. Vamos orar juntos? Santo, eterno e bendito Deus, é pela obra de Cristo, pela intercessão de Cristo, nosso sumo sacerdote, pelo poder de Cristo que nós estamos aqui diante do trono do universo. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos conduz por esse novo e vivo caminho, que é o sacrifício do Cordeiro por nós. E nós te bendizemos, porque jamais entenderemos nesta terra tudo que Cristo fez por nós, mas quando estivermos na tua presença, aquilo que hoje é agora apenas um vislumbre será plenamente conhecido por cada um de nós, e nós também te conheceremos plenamente,
face a face. Nós te bendizemos por tudo isto e te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, amém e amém. Eu vou pedir para você abrir o texto bíblico aí em Hebreus. Opa, o som voltou. Fui mexer aqui. Então vamos lá. Está vendo? Está funcionando. Então, nós vamos abrir em Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25. E eu vou pedir para você estar diante de Deus. Ah, está trocando aqui? Então, peraí, vamos trocar aqui. Hebreus, capítulo 10. Pronto? Pronto. Muito bem. Aqui tem a assessoria rápida, Rebeca, Samuel, todo mundo já corre para resolver o problema. Já entenderam aqui qual era o problema antes de eu entender. O problema do cabo que estava trocado, então o mais distante foi para lá, o mais curto para cá, e aí fica mais fácil, eu não fico puxando o cabo, aí não fica dando problema. Bom, eu vou pedir para você me acompanhar em Hebreus 10, 19 a 25, nós vamos falar desse novo e vivo caminho que é Jesus. O que significa dizer que Jesus é o caminho? Primeiro, o que Hebreus está dizendo é algo que o próprio Jesus disse. Em João 14, nós encontramos Jesus dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí Jesus diz: porque eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar. Aí João 14 diz que tinha um cidadão chamado Tomé. Já ouviu falar dele, Tomé? E Tomé é aquele que talvez verbaliza o que os outros não estavam tendo coragem de dizer. Assim como Tomé é aquele que pergunta como é que Cristo está vivo, e nós conhecemos até o ditado popular, que as pessoas querem ser igual Tomé, querem ver para crer, querem tocar para entender. A gente falou sobre isso hoje na EBD de manhã, porque nós estamos falando da nossa glorificação, e uma das coisas que nós teremos na glorificação é corpos glorificados, como o corpo de Jesus, que era um corpo glorificado. Jesus não ressuscitou como uma alma sem corpo, não ressuscitou somente em espírito, ele apareceu corporalmente, apareceu aos discípulos em Emaús, partiu o pão, comeu com os discípulos que estavam esperando por ele na Galileia e foi tocado por Tomé. Por isso Paulo diz que nós teremos corpos em glória. A gente falou isso na EBD de manhã. Estou aproveitando para fazer uma propaganda da EBD, enquanto a gente está aqui conversando. Domingo que vem, na Escola Bíblica Dominical, nós vamos responder a pergunta que os irmãos fizeram: se lá na glorificação, lá quando tivermos corpos celestiais, nós vamos ter memória. É a pergunta que a gente fez. Então já estou aqui anunciando para você. Não vou responder essa pergunta hoje. Quer saber a resposta? Vai ter que entrar na EBD, vai ter que entrar na aula para descobrir. E a gente está vendo isso na Bíblia. Mas hoje eu vou falar de Jesus. Então Jesus disse: eu vou para junto do Pai, para que onde eu estou estejais vós também. Aí Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saberemos? Qual é o caminho? O que diz Jesus? Acho que você até sabe de cor. João 14, 6. Jesus disse para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se Jesus diz: eu sou o caminho, então Hebreus não está dizendo uma coisa nova quando diz que Jesus é o novo e vivo caminho. Mas é preciso que você entenda como este caminho foi construído e como Jesus é o caminho. Por isso a gente está aqui em Hebreus, e para que você entenda o que eu estou fazendo aqui, a gente vai projetar ali o texto bíblico na Nova
versão, vê para mim qual é a versão que eu botei aí. Pode botar a versão. Isso, vai subir o pergaminho. NVT. Então a gente está ali com o NVT e eu vou botar aqui para você, vou comparar com o Novo Testamento Judaico, na tradução do David Sterr. Então algumas palavras que eu vou falar aqui estarão em hebraico, porque o que o David Sterr fez foi pegar o Novo Testamento e mostrar que algumas das palavras utilizadas têm uma raiz hebraica. Isso quer dizer que a gente está judaizando a igreja? Não. Quer dizer que a gente está reconhecendo qual é a bagagem cultural, de onde veio, o que nós aqui estamos proclamando. Mas também é importante dizer o quanto isto foi superado. Eu espero ligar o aquecedor ou a gente vai prosseguindo? Pode seguir? Então, tá lá. Estão ligando o aquecedor aqui, a gente está ficando chique. Vamos ter aqui 2, 3, 4, daqui a pouquinho. Eu sou a favor de, além de ligar o aquecedor, também ligarmos aquela churrasqueira lá, né? Então, aí a gente faz a bênção completa, vai. Eu não posso deixar de falar isso, né? Eu falei no conselho, vou falar de novo com a igreja. Olha, imaginou uma brasa ali esquentando, a gente bota um pãozinho com linguiça ali, um pão com alho, uma coisa assim, esperando a gente depois do culto. Olha a bênção pura, né? Então, a igreja tem que ter a partilha do pão. Então vamos juntos. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aqui o autor de Hebreus está dizendo para você que o véu que se rasgou no santuário, de alto a baixo, é o corpo de Cristo. E o Senhor diz isso para a gente na Síria, diz: esse é meu corpo que foi partido por vós. Por que o Senhor partiu o seu corpo? Porque o véu se rompeu de alto a baixo. O autor de Hebreus explica isso para a gente, dizendo que estas coisas que estavam na antiga aliança, que estavam na Bíblia hebraica, essas coisas eram sombras, protótipos, maquetes de algo que estava pela frente e que é muito maior do que o que Moisés construiu. Eu vou pedir para a Rebeca botar ali a imagem para você ver, e aí você vai entender um pouquinho melhor. Olha só, isso aí está no PDF que você recebeu. Jesus é o tabernáculo. A gente viu isso em Hebreus 8, Hebreus 9, Hebreus 10. E aí a gente viu que tem tipos de Cristo no Antigo Testamento. Por isso o tabernáculo não era um templo permanente, e o tabernáculo representava a presença do Senhor na terra, representava a presença de Deus entre nós. O tabernáculo representava a graça de Deus em nossa realidade. E aqui olha aqui o texto que eu botei para você ver. A presença e a justiça de Deus estavam na Arca da Aliança, e ali está, onde está a Arca da Aliança, está o Santo dos Santos, o corpo de Cristo que se rompeu de alto a baixo. E aí a gente tem ali no meio o altar, o candelabro. Ele está dizendo: Cristo é a luz do mundo, Cristo é o sacerdote. Aqui tem a cesta dos pães da proposição. Tudo isso está no tabernáculo. Cristo é o pão da vida. Eu não vou falar cada um desses itens, porque eles estão na projeção que você recebeu no PDF, e se não ficou muito claro para você, eu tenho uma imagem melhor, mas ali estão os textos bíblicos todos, além de Hebreus, Colossenses, Coríntios, e o próprio Cristo fala disto para a gente entender. Eu sou o caminho. Vou repetir de novo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, eu vou pedir para você entender o que significava a representação do caminho na terra. A representação da glória de Deus estava na menorá, estava nos pães da proposição, estava na arca da... A arca é o que? A arca da aliança. Que aliança é essa? É a nossa aliança, a nossa relação com Deus.
Deus faz uma aliança conosco. Eu sei que você lembra das aulas de português, você provavelmente era um bom aluno e não fugia das aulas de português, então você sabe o que é uma metonímia. Sabe o que é uma metonímia? Quem é que sabe? Lembra aí uma metonímia? Então eu vou dar para você um exemplo de metonímia. Está aqui na minha mão. A gente chama esse anel de aliança, mas o anel representa a aliança que os noivos fazem diante de Deus e diante dos homens. A aliança é aquele pacto que eles fazem. Lembra do pacto? Que o noivo e a noiva fazem lá, na alegria e na tristeza, não é isso? Na saúde e na doença. Aí eles fazem um pacto, uma aliança diante de Deus e dos homens. Pois então a arca da aliança apontava para a aliança entre Deus e os homens. Que aliança é essa? Jesus é a aliança. Jesus é a aliança entre Deus e os homens. Jesus é o caminho. Jesus é aquele que está representado. Por isso, ali naquele altar, o animal era morto. E o animal era o cordeiro, que por ocasião da Páscoa, ele era ali imolado. E todas essas coisas da antiga aliança, todas essas coisas do tabernáculo de Moisés, apontavam para... Está fácil, né? Porque o desenho está ali. Apontavam para a cruz, para a obra do Senhor por nós. E aqui eu vou ler para você na versão do David Stern. Ele inaugurou para nós um novo e vivo caminho através da paróquia, mediante a sua carne. Temos também um grande Cohen sobre a casa de Deus. Dessa forma, aproximemo-nos do lugar santo com o coração sincero, com a certeza plena que procede da fé, com o coração limpo pela aspersão, para nos purificar da consciência culpada e tendo o corpo lavado com água pura. Eu li uma versão diferente da que está projetada ali, né? Só para você entender que esse texto fala da aspersão e da lavagem. Aspersão e lavagem aqui são símbolos desta aliança e desta comunhão entre Deus e os homens. E aí eu vou explicar para você o que os profetas dizem. Os profetas dizem assim: esta comunhão, esta aliança, esta relação entre Deus e os homens é impossível por causa do pecado. Os profetas dizem: os nossos pecados impedem que as nossas orações sejam ouvidas. Os profetas dizem: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, porque Deus é santo, 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 e nós somos pecadores, pecadores, pecadores. A gente consegue se aprofundar ainda mais no pecado, enquanto Deus consegue se elevar ainda mais em santidade. Por isso há uma incompatibilidade entre a nossa pecaminosidade e a santidade de Deus. Isto não tinha solução. É por isso que Isaías, no capítulo 6, quando ele está orando e ele tem uma visão da glória de Deus, Isaías sai dizendo: glória a Deus, aleluia, eu vi a glória do Senhor. É isso que Isaías diz, Isaías 6. Você já leu a Bíblia? Você sabe que não foi isso que Isaías fez, não. Isaías caiu com o rosto em terra e disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou pecador e meus olhos viram a glória de Deus. Eu não posso estar diante da glória de Deus. Isaías pensou assim: morri, estou morto, porque eu estou diante de um Deus santo. Naquele lugarzinho lá, volta para o desenho, naquele lugarzinho lá onde está a Arca da Aliança, ali, o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. No Yom Kippur, no dia do perdão, o animal era morto pelo sacerdote, ele fazia um sacrifício por ele mesmo, ele fazia depois outro sacrifício pelo povo, ele ficava sem falar e sem comer durante o tempo que ele ia entrar ali, e se ele estivesse impuro, em pecado, ele morria lá dentro. E o sacerdote entrava com uma corda amarrada no pé.
Sabe por que a corda, né? Para puxar ele, se por acaso ele caísse lá, ficasse muito tempo. Então é importante você entender que entrar diante do Santo estar diante da Arca da Aliança não era brincadeira, não. Quando a Arca da Aliança estava sendo transportada por Davi, eles fizeram errado, né? Em vez de transportar na mão dos sacerdotes consagrados, colocaram num carro de boi. Aí balançou a arca, aí 2 pessoas foram segurar e caíram fulminadas imediatamente. É isso que a Bíblia diz. A gente precisa olhar a Bíblia e perceber o seguinte: o Deus que está revelado na Bíblia hebraica em Israel é um Deus que não deixa margem para nenhum tipo de acomodação com as nossas pecaminosidades, com as nossas ilusões e com as nossas instituições e com as nossas estruturas. Ele é santo. E por isso o texto de Hebreus fala que o espetáculo do Sinai era terrível. E o povo não conseguia nem ouvir e ver. Então vem a nova aliança. E Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Eu vou repetir de novo. Ele é o novo e vivo caminho. Eu li aqui uma versão diferente. Vou pedir para a Rebeca voltar ali o texto. Porque eu falei aqui uma coisa diferente, né? Que nós temos um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu. E aqui eu li a versão do David Sterling, ele diz: esse é um novo e vivo caminho através da paroquê, mediante a sua carne. A ideia de que a carne do Senhor, o corpo de Cristo que foi partido, e o sangue do Cordeiro traz para nós a comunhão com Deus e a aliança com o Senhor. Esta não é uma ideia simples de entendermos hoje. Eu vou pedir para você entender esta ideia na dimensão do passado. Se nós estivéssemos na antiga aliança, na Bíblia hebraica, e hoje fosse o Yom Kippur, o dia do perdão, todos nós teríamos que estar aqui vestidos de branco. Todos nós faríamos as nossas santificações e purificações. Primeiro, tinha que lavar o corpo todo, não podia ter impureza nenhuma. Em várias das sinagogas tem tanques. E tem um ditado popular no Brasil, que diz assim: hoje não é sábado, não é dia de tomar banho, que remete, sabe, você acha engraçado esse ditado popular? Mas ele remete ao tempo do Brasil colônia, quando alguns cristãos novos eram descobertos porque eles se purificavam e se lavavam para o Shabat, para o sábado. Então eu descobri: esse daqui é um cristão novo, este é um cripto-judeu disfarçado. E aí essa história faz parte da história do Brasil colônia. Tem uma senhora que foi presa porque ela tinha um tanque de purificação dentro da sua casa, e ela passou por um auto da Inquisição. Isso faz parte da história do Brasil, da história infeliz, das páginas infelizes da nossa história. Mas eu queria que você entendesse por que isso é importante. Por que a pessoa tinha que lavar o corpo para se apresentar diante de Deus? Porque não podia estar diante de um Deus santo, 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 com impureza. É preciso e necessário que a pessoa se lavasse, se purificasse. Mas além do corpo lavado, a pessoa também era aspergida com o sangue do cordeiro. Aquele cordeiro que era morto lá, eles pegavam uma planta chamada isopo, que a gente pode aqui comparar uma esponja dos nossos dias, ou aquela plantinha que a gente usa, que compra às vezes no mercado, as buchas, né? Você sabe o que é uma bucha? Aquela planta que o pessoal utiliza para limpeza. Então, pensa nisso. A gente está mais ou menos, o isopo não é a mesma coisa, mas pensa nisso. E as pessoas estavam todas de branco, e aí vinha o sacerdote, recolhia o sangue do cordeiro e aspergia sobre o povo. A imagem não é muito bonita, né? As pessoas todas manchadas, caindo lá, as roupinhas todas branquinhas. Você acabou de tomar banho, de se purificar, e o cidadão vem e joga sangue sobre todo mundo. Não é bonita a imagem. Mas por que o cordeiro era morto?
E por que o sangue era aspergido? A imagem é para que o pecado que faz a separação entre nós e Deus deixasse de existir. Você está acompanhando Hebreus conosco, né? Hebreus 8, 9, 10. Aí Hebreus 8, 9 e 10 estão dizendo para a gente que essas coisas são sombras. Mas também o texto está nos dizendo que a gente não precisa mais de sacrifício. Por que não precisamos mais de sacrifício? Primeiro, porque Jesus já fez o sacrifício por nós, uma vez por todas e para sempre. Lembra de Hebreus 9? Hebreus 9, 27, bem claro. Jesus Cristo fez o sacrifício de uma vez por todas e para sempre por nós, e nós, uma vez que morremos, estamos diante do sangue do Cordeiro e somos lavados e remidos pelo Senhor. Mas além do Senhor ter feito o sacrifício por nós, Ele é um novo e vivo caminho para chegarmos na presença de Deus, como o santuário era o caminho para chegar diante de Deus, lá no deserto em Israel. Eu vou concluir. Os aquecedores já estão funcionando? Está ligado? Tá. Não, eu não sei, mas eu vou concluir aqui. Eu sei que o pessoal está com frio, tem um café, um chá quente lá atrás, e aí eu vou já concluir dizendo para você uma coisa interessante. Eu vou ler um texto forte, porque esse texto termina dizendo assim: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se nós temos comunhão com Deus, se nós temos uma nova aliança, se nós temos um novo e vivo caminho para estar diante do Senhor, nós precisamos ser mais do que pecadores, para abandonar isso e deixar de estar diante de Deus. Nós precisamos realmente estar num lugar terrível do ponto de vista espiritual, porque nós estamos rejeitando não apenas a aliança, nós estamos rejeitando o caminho que é Jesus, estamos rejeitando o que Ele fez por nós, estamos abandonando não é apenas a congregação, estamos abandonando a comunhão com Cristo. O que o autor de Hebreus está dizendo, e por isso é forte, ele está dizendo o seguinte: olha, quando você abandona a possibilidade de crer na igreja, você está abandonando a obra de Cristo. É por isso que o credo dos apóstolos diz assim: eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, vou repetir com calma, né? Eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, e aí depois diz: creio na igreja. Eu creio na igreja. E que igreja é essa? Não é um CNPJ, tá? Só para você saber, aula de EBD lá a gente acha que é 9, 10 anos que tem essa aula na EBD, né? Então, relembrando para cristãos de 10 anos, o que é igreja? Igreja não é o prédio, igreja não é o CNPJ, igreja não é a instituição eclesial. O que é igreja? Olha para o lado aí, olha para o lado, né? Porque o texto está falando lá: consideremos uns aos outros e estejamos nos congregando. Por quê? Nós somos a igreja. Quanto mais a gente sabe que o dia se aproxima. Então eu vou pedir para o senhor olhar bem para o lado e dizer: olha que igreja bonita que você tem do seu lado, né? Essa é a igreja que você tem, é a igreja do Senhor, que o Senhor fez por nós. Ele fez uma nova aliança através do seu próprio corpo, através do seu sangue, nos purificou do pecado. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele é o cabeça desta igreja, que é o seu corpo. O corpo que foi, agora eu vou pedir para você entender, com calma. O corpo que foi morto na cruz ressuscitou como igreja, como corpo de Cristo glorificado, e estaremos na eternidade com Ele. Ele é o cabeça de todo o corpo, e nós vamos estar lá. Tem um irmão que já está com Deus, Diácono Ricardo,
pai do Charles, lá da igreja Presbiteriana do Rio, da Catedral Presbiteriana. E ele dizia uma coisa que a gente precisa guardar, né? Procure tratar bem as pessoas que fazem parte da sua congregação, da sua comunidade, porque você não vai ficar livre delas, não, vai ficar com elas na eternidade. Vai ficar com elas na eternidade. Eternamente você vai estar com eles lá, né? E não vai ter como alucinar, nunca mais vou ver. Não vai ver sim. Não caia nessa ilusão. Eu vou embora, não vou mais ver, não quero mais ver essa pessoa. Eu tenho uma má notícia para você: você vai ver essa pessoa para sempre, eternamente, porque se foi lavado no sangue do Cordeiro e tem um novo vivo caminho, está na aliança com o Senhor, você vai estar para sempre, eternamente, com o irmão e com a irmã que está ao seu lado e que faz parte do corpo de Cristo e que é a igreja. Por isso a gente precisa considerar uns aos outros. Eu vou usar a imagem do David Steph para você entender, né? Ele diz assim: continuemos nos apegando com firmeza à esperança, porque aquele que fez a promessa é digno de confiança. Agora preste atenção no que ele diz aqui: mantenhamos a atenção dada uns aos outros. O que significa considerar? É ter atenção, é ter cuidado. A gente usa essa expressão, né? Você não tem consideração? Tem que ter consideração, atenção, para que estejamos nos abençoando uns aos outros com as nossas boas obras. E o Apocalipse diz que quando nós partimos e estamos com o Senhor, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos mediante a fé em Cristo, o novo e vivo caminho. Mas as nossas obras, o que a Bíblia diz? Nos acompanha. Nós chegaremos diante do Senhor com as obras que nós fizemos. E isto significa que nós chegaremos diante do Senhor com as obras que nós produzimos na vida dos irmãos, com a consideração, com a atenção que temos uns pelos outros. Então, portanto, igreja não é um prédio. Você pode ter um prédio muito bonito, mas se não tem boas obras e consideração e atenção, não é igreja. Pode ter um CNPJ muito influente, grande, né? Um estatuto muito bem redigido, uma instituição eclesial com todas as suas estruturas, mas o texto do Apocalipse é claro. Ele diz para a igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E ele convida a gente a voltar às boas obras, as obras que ele produziu em nós. Eu quero pedir a você que entenda que é por isso que a gente precisa se preocupar com o outro como igreja. E tem várias maneiras de a gente fazer isso, né? Nós estávamos reunidos, aí estávamos preocupados: vamos trazer mantas, vamos trazer aquecedores, vamos aqui, de alguma maneira, de alguma forma, mostrar o amor de Cristo. E eu vou terminar com uma frase dos nossos dias: não adianta nada você achar que ser igreja é ter 1 milhão de seguidores ou 10 milhões de visualizações. Isso não é igreja. Igreja é quando você faz uma pessoa melhor. Não precisa de muita gente, não. Quando você faz uma outra pessoa melhor, você faz aquilo que o Senhor quis. Porque o que o Senhor quer é que nos consideremos, que a gente tenha consideração uns pelos outros, que a gente tenha atenção pelo outro. Isso é igreja. E eu garanto para você que aquela pessoa para quem você foi especial, para quem você fez diferença, ela nunca vai esquecer o que você fez. É por isso que o nosso mundo não suporta muitos discursos que as igrejas fazem, mas o mundo reconhece aquilo que a igreja faz como igreja e percebe a diferença entre isto e os discursos que estão aí. Não é pelos discursos que nós transformamos as pessoas, é pela prática, é pela vida, é pelo testemunho, é pelo amor, é pela consideração, quando nós nos congregamos e nos reunimos para fazer a obra do Senhor. Eu vou convidar você para uma oração final. Eu sei que você está já esperando ansiosamente pelo chá quente, pelo café, né, para estar aquecendo a sua mão,
No próximo domingo a gente vai ter umas mantas também para você estar aí se aquecendo um pouquinho mais. Os aquecedores estão sendo testados, né? Sei que está funcionando. Está funcionando o aquecedor direitinho? Para mim está funcionando, né? Mas está do meu lado, então tá bom. Acho que a gente pode botar um em cada pontinho aqui, acho que dá para a gente se aquecer, mas eu continuo na campanha. Além dos 4 aquecedores, a gente precisa acender a churrasqueira. Então, vamos compartilhar não só a comunhão e o calor da igreja, mas também todas as bênçãos que o Senhor tem colocado aí para os nossos irmãos em seus dotes culinários. Vamos ficar agora todos de pé, nós vamos fazer uma oração final e receber a bênção de Deus eterno. Pai eterno e Deus bendito, nós te bendizemos porque somos família da fé, somos a tua igreja, o teu corpo, e o nosso Senhor e Salvador nos ensinou que qualquer pessoa que faz parte desta família tem muitos irmãos, muitas irmãs, muitas mães nesta terra. Mas sabemos também, ó Pai, que o Senhor quer que nós mostremos através da nossa vida, através dos frutos da Tua presença em nosso coração. O Senhor quer que nós abençoemos o irmão e a irmã que está conosco, através das obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. Que as nossas obras, as nossas palavras, os nossos gestos estejam realmente marcando vidas, e nós não precisamos e nem queremos alcançar milhões de pessoas, nós só queremos realmente estar mostrando a nossa presença para uma vida, para aquele irmão, para aquela irmã que o Senhor colocou na nossa história, na nossa trajetória, na nossa comunhão. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.